Muito bem. E aí, moçada, beleza? Putz, esqueci de ligar a luz. Vou pegar a luz. Merda, velho. Coloquei lá em cima. Na última hora ainda lembrei que estava sem a luz aqui. Barreira? Pronto, assim com a luz fica melhor, né? Me desculpe, na última hora ainda lembrei disso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem, gente. Olha só. Ótimo estar aqui com vocês. Eu vou deixar o microfone aberto, se tiver boa captação. Vocês podem falar a hora que vocês quiserem, tá? Vai ficar mais tranquilo assim. O que a gente precisa trabalhar hoje é a questão dos bens, né? Dos bens, de uma classificação dos bens. É isso que a gente disse. Então, na aula passada, a gente tentou mostrar para vocês o seguinte, que seria um bem jurídico qualquer objeto do mundo, né? Mesmo que fosse um objeto imaterial, né? Qualquer objeto do mundo que, por sua economicidade, pudesse ser apropriado pelo homem. Ou seja, uma vez que o objeto seja passível de apropriação pelo homem, ele será ou objeto de uma prestação devida pelo sujeito passivo, ou objeto de uma relação jurídica propriamente, né? A prestação também é uma relação jurídica, né? Porque a prestação é devida pelo sujeito passivo ao sujeito ativo, tá beleza? Então a gente disse que a importância dos bens é justamente que a gente compreenda qual é esse objeto da relação jurídica, qual é essa coisa do mundo que, sendo objeto da relação jurídica, impõe formas diferentes de regulamentação. Principalmente isso foi o ponto fundamental da aula de ontem, né? Como é que a natureza do bem importa na maneira pela qual ele é regulado, né? Pela qual é regulada a relação jurídica. É basicamente isso, é fundamentalmente isso. Então, já que essa natureza é assim tão importante, a gente precisa falar sobre esses vários bens. Muito bem. Olha, assim sendo, eu vou compartilhar aqui com vocês, na tela, né, o arquivo do Código Civil, né? Simplesmente, que é mais importante do que eu, o arquivo lá do Código Civil, eu vou compartilhar aqui para você ficar, ter ele aí com você, tá bom? Na sua tela. Tá compartilhando ou não? Não, né? Tá, né? Sim, professor, está aparecendo aqui. Beleza, pronto. É esse artigo aí, se você dá uma olhadinha, que vai tratar dos bens móveis e dos bens imóveis. Só esse artigo. Né? Então, vamos lembrar do seguinte. Só esses aí, né? Vamos lembrar do seguinte, ora, bem imóvel é aquele que não pode ser removido por força de sua natureza e sem alteração de sua destinação econômica e social, né? Isso é um bem imóvel, tá bom? Em princípio. Por que eu sei que o bem imóvel é isso? Porque o artigo 82, vamos começar dos móveis, né? Define os bens móveis. Olha só o artigo 82. Ele diz assim, ó, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica e social.
Tá beleza? Então, quem que é suscetível de movimento próprio? Algumas pessoas dizem assim, ah, professor, os veículos, então, são bens, né? Suscetíveis de movimento próprio, não, né? O automóvel, por exemplo, não é suscetível de movimento próprio porque ele depende do motor de combustão interna, né? A bicicleta depende do seu impulso. Os bens móveis suscetíveis de movimento próprio são os animais, né? São chamados de semoventes. Os animais são chamados de semoventes porque eles movimentam-se por si próprios. Ora, por isso que a gente falou, né, lá no primeiro semestre já, que um animal jamais seria titular de direitos e deveres. Ele não é sujeito de uma relação jurídica. Ele é sempre o objeto de uma relação jurídica, né? Eu tenho direito ao meu animal, é isso. Essa que é a verdade. Tá beleza? Na realidade, nem pode dizer que o animal tenha direito à vida. A gente vai dizer que a vida daquele animal é fundamental para um meio ambiente equilibrado. E, portanto, nós, como sociedade, a presente e as futuras gerações, têm o direito, né, de que aquele animal não seja morto, aquela árvore não seja morta, etc. Muito bem. Os animais são objetos da relação jurídica como semoventes. Agora, veja só. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de locomoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Muito bem. Se você altera a natureza da coisa, não é? Ela já não é mais um bem móvel. Né? Se a remoção altera a sua natureza, não é mais um bem móvel. Ou a sua destinação econômica e social. É muito fundamental isso aqui. Não é? Os bens são não só por força da natureza deles, né? Mas também por força de sua destinação econômica, por vezes por força de da vontade da própria lei, tá beleza? Então, você vai perceber aqui conosco, na verdade, que existem imóveis por natureza, mas que existem também imóveis por força de lei só, tá bom? Muito bem. Ora, mas assim a gente está com o artigo 82, então. Tá? Sem alteração da substância ou da destinação econômica e social, esses seriam os bens móveis. Logo, os bens imóveis são os bens que não podem ser removidos, né? E nem têm movimento próprio, sem perder a sua substância ou a sua destinação econômica e social. Isso que é o bem imóvel. Né? E aí a gente pode perguntar aos senhores o seguinte, mas então qual é o imóvel por excelência, professor? Qual é o imóvel por natureza? Olha só que interessante. Pô, tá? O artigo 79 me diz: são imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. É isso que é um bem imóvel. Né? O bem imóvel por natureza é o solo, pô. Claro, a crosta a parcela da crosta da terra, né? É isso que é o bem imóvel. Então, o solo é o bem imóvel por excelência. É isso. Olha, professor, mas aí eu acrescento alguma coisa ao solo ou não acrescento? Eu acrescento, pô. Então, aí eu tenho o imóvel por natureza, o solo. Tá? Aí eu tenho o imóvel por acessão, por acréscimo. Tá? A gente pode falar por acessão física, natural ou artificial. Então, veja só, se o homem constrói uma casa, tá? A casa é um bem imóvel por acessão física artificial. Tá beleza? Se forma-se uma ilha, né? Se um terreno é depositado na margem de um rio, por exemplo, acrescendo essa margem do rio, então a gente fala que isso é um bem imóvel por acessão física natural, tá beleza? Então, a acessão física é quando eu acrescento fisicamente. Essa acessão pode ser natural ou artificial, tá beleza? Bens imóveis por natureza, bens imóveis por acessão física artificial. Ora, professor, faz sentido de falar de bens móveis por natureza? Claro, bens são móveis por natureza se podem ser movidos sem alteração de sua substância ou de sua destinação econômica e social. Bem imóvel por natureza é o solo. Tá? Que é claro que se eu remover o solo, eu já alterei a sua substância. Né? Eu tenho terra, não tenho mais parcela da crosta terrestre. Tá beleza? Então, o solo, esse imóvel por natureza, vale também nele, né? Ele significa também o espaço aéreo e o subsolo, né? Nos limites
da exploração econômica. Então, se eu sou dono do solo, né, eu sou dono também do subsolo, por isso que os edifícios podem fazer garagens subterrâneas, né? Existem aí edifícios com garagens subterrâneas de até 50 andares, né? E assim que os edifícios podem também ter um espaço aéreo, né? Ele vai lá nos limites da possibilidade de exploração econômica, eu tenho lá o solo. Quem é dono do solo é dono também do espaço aéreo, tá? E do espaço aéreo e do subsolo, tá bom? Então, faz sentido falar imóvel por natureza, beleza. Móvel por natureza, beleza. Imóvel por acessão física, natural ou artificial, claro, né? É um bem móvel que eu coloco lá e coloco no imóvel, beleza. Acrescento no imóvel. Móvel por acessão física, não faz sentido, né? Se eu coloco uma etiqueta nesse telefone, a etiqueta já era móvel. Então, não dá para falar que ela é móvel, né? Ah, professor, ela é móvel porque por acessão física. Não, ela era móvel, foi, acedeu fisicamente, continuou móvel da mesma maneira. Tá beleza? Então, os imóveis são imóveis por natureza, imóveis por acessão física, natural ou artificial. Depois, olha só que interessante, imóveis por destinação do proprietário, né? Aí já não é a acessão física, tudo bem? É o proprietário deseja que aquele bem imóvel fique ali imobilizado, tudo bem? Então a gente fala assim, é destinação do proprietário, querendo apontar, aquilo é só imóvel porque o proprietário assim quer, pela vontade do proprietário. É isso. Então, professor, explica isso direito para mim, por favor? Claro. Veja só. Lá na sua sala de aula, né, tem a lousa, né? Tem, em algumas salas, pelo menos, não sei se na sua especificamente, mas eu acho que sim, tem aquele data show lá, tem uma caixinha de computador lá. Aí o camarada vai dizer assim, ah, professor, mas aquilo não é imóvel. É móvel, né? Porque eu posso tirar daquelas coisas. Mas aquilo está imobilizado por destinação do proprietário. Ah, professor, qual que é a diferença do data show para a janela lá? Ora, a janela acedeu fisicamente. Eu fui lá e coloquei a janela. Ela é parte integrante do prédio. Você entendeu? Então, como parte integrante, ela é chamada de benfeitoria, aliás. Tá beleza? E qual que é a questão lá da caixinha do data show? Ele não é parte integrante. Está destinado de modo permanente ali. Aquilo lá é uma pertença. Tá beleza? Então, veja só, os imóveis são por acessão física, natural ou artificial, ou por destinação do proprietário. Ah, professor, né? Os móveis podem ser móveis por destinação do proprietário? Pode. Tá? Quais que são os móveis por destinação do proprietário, professor? Móvel por destinação do proprietário, por exemplo, é a lavoura, tá? De eucalipto, por exemplo. Os caras dizem assim, ah, professor, o senhor explicou que se eu tenho uma fazenda e se lá tem uma árvore, essa é uma seção física natural, né, professor? Nasceu a árvore. E se eu plantar a árvore, então é uma seção física artificial, né, professor? Porque eu plantei a lavoura, a cana, a árvore e tal. Beleza. Então, desse ponto de vista, você deveria dizer que o eucalipto é um imóvel por acessão física artificial, né? Mas se a fazenda sobrevive da venda do eucalipto, ou seja, ela planta o eucalipto para daí um tempo tirar esse eucalipto, né? Quando ele estiver frutificado, então ele é um bem móvel. Chama-se móvel por antecipação. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa, bem móvel por antecipação é exatamente a mesma coisa do que o bem imóvel por destinação do proprietário. Tá beleza? É isso. Pronto. Então, os bens imóveis são, por natureza, o solo. Né? Por acessão física, artificial ou natural, tudo que for incorporado ao solo, né? Como parte integrante dele. Ora, por destinação do proprietário, aquelas coisas que só pela vontade o camarada imobiliza ali, mas ele pode a todo tempo
remobilizar essas coisas sem destruir a coisa anterior, né? Então, a qualquer tempo, alguém da família Teixeira pode falar, eu quero levar esse data show daqui, tirar o data show da sala e a sala vai continuar sendo a sala, tá beleza? Bens imóveis por destinação do proprietário e, finalmente, bens imóveis por força de lei, né? Os bens imóveis por força de lei, a gente já vai ler lá no seu Código Civil, vou colocar o artigo de novo, né? Mas antes fazer esse paralelo com os bens móveis, porque agora a gente vai ler os artigos dos bens móveis também. Os móveis são por natureza, né? Não faz sentido de dizer de bem móvel por acessão física, né? Não tem sentido, porque já é móvel e aí ele acede fisicamente a outro móvel, né? Os bens móveis são, então, por destinação do proprietário, chamam-se bem móveis por antecipação, né? Eles serão mobilizados no futuro, já são plantados para serem mobilizados. Uma lavoura de cana, por exemplo, é um bem móvel por antecipação, ela está imobilizada ali, mas eu posso retirar, eu vou retirar de lá de qualquer maneira, então é bem móvel por antecipação, tá beleza? E também existem os bens móveis por definição legal, tá bem? Por determinação da lei. Essas são as espécies de bens imóveis e de bens móveis. Agora eu vou ler os artigos aqui com vocês, só para dizer que a gente não dizerem que a gente não falou disso. Por enquanto, tem alguma pergunta ou não? Não? Tá tudo claro? Eu fico para lá de feliz com essa gurizada que tudo entende. Deixa eu só ver aqui se tem alguma anotação aqui. Alguém pede para o professor compartilhar a tela de novo. Pode deixar, bonitão. O tio vai fazer isso para você. Embora o Pedro já tenha colocado aqui o que estava lá, né? Mas vamos lá, vamos compartilhar de novo, não custa nada. Está aqui, né? Aí está a tela compartilhada. Então, veja só. Bens imóveis por natureza. O solo, o espaço aéreo e o subsolo. Tá bom? É isso. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Aqui também estão aqui então estão também os imóveis por acessão, né? Artificial ou natural. Tá beleza? Aqui bens imóveis por natureza e bens imóveis por acessão natural ou artificial. Aí ele vai falar logo de bens imóveis, né, para os efeitos legais. Olha só. Por determinação legal, né, isso é um trem estranho, né? Mas o direito pode tratar uma coisa diferentemente de sua natureza quando ele o quer, e ele o faz. Né? E ele o faz. Muitas vezes. Aqui, ele vai dizer que alguns bens móveis, na verdade, são imóveis, né? E que direitos são imóveis. Quer ver? Olha só. Primeiro, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. O que é um direito real sobre imóvel? Você vai estudar no 4º ano e tal, em direito das coisas, mas a gente te deu um exemplo ontem, sem querer, né? A gente falou, gente, pensa, por exemplo, no usufruto. Né? O usufruto é um direito real, então se essa casa é minha e eu cedo o usufruto dela para minha mãe, vitaliciamente, quer dizer que a minha mãe vai sempre poder usar essa casa, gozar dela, pode até alugá-la e tudo mais. Lembra disso? Muito bem. O usufruto, por exemplo, é um direito real sobre imóvel. O que o nosso código diz? Você tem que tratar como imóvel o direito real. O direito real é um bem imaterial. Né? Ele nem existe concretamente como esse telefone existe. Né? Mas os direitos reais sobre imóveis serão tratados como bens imóveis. Professor, por que isso é muito importante? Tá? Lembra, porque a regulamentação é diferente do bem móvel para o bem imóvel. Então, se eu te digo assim, esse celular é meu, como é que você sabe se ele é meu ou se ele não é meu? Normalmente, né, sem a gente ir muito fundo nisso, mas normalmente você presume a minha propriedade pelo simples fato da minha posse. Né? Se eu estou na posse do bem móvel, presume a minha propriedade. E se eu quiser vender esse celular aqui e não tiver a nota fiscal dele, você quiser comprar, a gente pode comprar e eu te entrego bem o celular e ele já é seu, você me paga, eu te entrego, ele já é seu. Porque o bem móvel, por exemplo, então, você transfere pela tradição. A entrega transfere a propriedade do bem móvel. Olha só que interessante.
né? Agora, se eu te digo que esse apartamento aqui é meu, eu tenho que te apresentar algum documento ou não tenho? Tenho, né? Tenho que te apresentar um documento. Eu tenho que chegar lá e dizer para você: ah, aqui está a matrícula do imóvel. Não é verdade? Aqui está a matrícula dele. Aqui está o direito real, olha só. Se tem um usufruto, tem que estar escrito lá o direito real, na matrícula. Então, veja só, tudo que acontece com o imóvel tem que ser registrado na sua matrícula. Por isso é que eu vou tratar os direitos reais sobre imóveis como se fossem imóvel. É por isso, é só por isso. Ah, professor, mas para que se faz isso? Pô, porque se você for comprar uma casa, você tem que saber se tem um usufruto lá, se a pessoa vai poder viver lá ou não vai, não é? Então, tudo o que se passa sobre imóvel é registrado em matrícula. A propriedade do imóvel só se transfere quando você vai lá e registra a compra e venda na matrícula. Ah, eu fiz uma escritura pública de compra e venda, professor, já é meu? Não. Você tem que pegar aquela escritura pública e levar lá no cartório de registro de imóveis para averbar na matrícula do imóvel. Ah, professor, qual que é a importância disso? Pô, toda, velho. Faz toda a diferença se você está num regime de bens móveis ou de bens imóveis. Se você vai comprar alguma coisa na loja ou se você vai comprar uma casa. Toda a diferença. Tá beleza? Muito bem. Então, a lei manda que é imóvel por destinação legal o direito real sobre imóvel, né? É a lei quem diz isso, não dá para discutir. Muito bem. Embora o direito real seja, você sabe, né, um bem imaterial. Agora, o direito à sucessão aberta. Né? O direito à sucessão aberta significa o seguinte: meu pai morre. Né? Então, até transmitir os bens dele, até que entregue a minha parte, eu tenho um quarto dos bens do meu pai. É isso que eu tenho, um quarto dos bens. Entendeu? Então, eu tenho um quarto de todas as joias dele, um quarto de todas as fazendas dele, de todas as casas dele, né? E aí eu acordo, olha só. Né? Eu tenho um quarto de tudo, pô. Significa, por quê? Porque eu tenho 3 irmãs, né? Naturalmente. E meu pai não era casado. Então, eu tenho um quarto. Aí você vai dizer assim, ah, professor, mas o seu pai só tinha joias. Só. E por que que o seu direito à sucessão aberta do seu pai é um bem imóvel? Porque se não fosse um bem imóvel, então eu poderia simplesmente pegar todas aquelas joias para mim, pô. Você entendeu? Porque a propriedade do bem imóvel é dessas, que se transfere pela tradição, pela entrega. Eu trato como bem imóvel justamente para dar mais segurança a isso, né? Para trazer segurança, estabilidade para essa relação. O camarada só vai poder, né? Só vai poder é, só será o titular das coisas mediante o final formal de partilha no processo de inventário judicial ou a escritura pública de inventário no processo de inventário extrajudicial. É isso. Beleza? Muito bem. Ora, esses são os imóveis para os efeitos legais, né? Daí a lei vai nos dizer mais alguma coisa sobre os imóveis, mas não é não é nada difícil. Não, quer ver? Dá uma olhadinha aí. O artigo 80, vamos dizer assim, 81 diz assim, não perdem o caráter de imóveis, né? As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, foram removidas para outro local, né? Aquele caso, aquela questão da casa móvel, né? Se eu puder tirar a edificação daqui e colocar lá, não é por isso que ela é móvel, ela é imóvel. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, se eu tirar a telha para colocar, nem porque eu tirei a telha, ela perdeu o seu caráter de imóvel, tá bom? Mas o importante mesmo é isso, né? Bens são imóveis por natureza, o solo, o espaço aéreo e o subsolo. Por acessão física, artificial ou natural, né? As duas coisas estão lá no artigo 79. Depois, os bens são imóveis, né? Por destinação do proprietário, quando o proprietário, por sua vontade, resolve imobilizar o bem. E, finalmente, os bens são imóveis por efeitos da lei.
entendeu? Por determinação legal. Eu vou interromper a aula aqui, essa reunião aqui, só para a gente não correr o risco dela cair de repente. É isso que eu vou fazer, tá? Vou parar com ela agora, para que ela não, né, não despenque, e a gente volta em seguida. Você fica chateado da gente não fazer o intervalo hoje? Vamos voltar em seguida, a gente já começa com os bens móveis? Pode ser? Vamos fazer isso, tá? Então, eu vou desligar essa e começar. Cara, mas está longe de acabar ainda, são 19h43, pô. A gente começou com 14 minutos de atraso. Desculpa, não vou sair, não. Não vou sair, não, pelo amor de Deus. Vamos terminar, pelo menos, de falar sobre os móveis, tá? Eu estou meio complicado da cabeça, né? Agora, então, eu vou só para melhorar a captação do áudio, eu vou colocar o microfone e vou falar sobre os móveis. O que é mais importante, né? Existem os móveis por natureza, aqueles que podem ser removidos sem alteração de sua substância e sem influir no seu valor, né? Sua destinação econômica ou social, tá beleza? A Camila está dizendo que tá bom, não vou usar o microfone, então. Esses são bens móveis, né? Não faz sentido de falar de acessão física, natural ou artificial, mas correspondentemente aos bens imóveis por destinação do proprietário, também existem os móveis por destinação do proprietário. Quando eu vou lá e planto uma lavoura de cana para fazer álcool. Então, pronto. Então, aquela lavoura de cana não é um imóvel por acessão física artificial, né? Ela é um bem móvel por destinação do proprietário. Então, a gente diz que ela é um bem móvel por antecipação. Desde já, eu vou considerar bem móvel essa lavoura de cana. E por quê? Porque se fosse imóvel, velho, eu teria que vender com a fazenda. Dependeria de escritura pública para vender. Não, mas eu só uso a cana para venda, cara. Né? Então, eu uso a terra para aquilo. Então, claro que eu vou tornar a cana bem móvel por antecipação, porque aí o camarada pode vender a hora que ele quiser, né? E não precisa de um contrato, não precisa de uma escritura pública, não precisa de uma matrícula, não precisa de nada disso. Tá beleza? E, finalmente, há também os bens móveis por determinação legal. Então, vamos lá, né? Vou colocar aqui os artigos dos bens móveis para vocês e a gente terá terminado essa parada, né? Essa primeira parte dos bens móveis e imóveis. Então, os bens móveis estão lá no artigo 82 e diz o artigo 82. Já lemos, né? Posso pular o 82? Não vou pular. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da sua substância ou da destinação econômica e social. É bem móvel. Se eu puder remover por força própria, se eles mexem por força própria, ou, né, se eu posso removê-los por força alheia, sem alterar sua substância nem sua destinação econômica e social. Muito bem. Todos os animais são semoventes, né? E todos esses bens, ordinariamente, são móveis, né? O seu computador é móvel, esse telefone, o computador que você está me assistindo é móvel, etc. Tá beleza? É bem intuitivo isso, né? Agora, aí existem os móveis por antecipação, isso eu só posso te explicar, né? Não vai estar aqui. E existem os móveis para os efeitos legais, né? Os móveis por determinação legal. Então, a lei manda tratar como coisas móveis. Está aí o artigo 83, dá uma olhadinha. Consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico. Tá? Energia que tenha valor econômico, por exemplo, a eletricidade que está aqui me iluminando. Tá beleza? Essa é uma energia que tem valor econômico. Por isso que quem faz lá o gato para puxar luz, ele comete furto. Porque furtar é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Quem comete gato, comete furto. Não tem jeito. Né? Não tem como, não dá para a gente disfarçar. Tá? Professor, e Wi-Fi? Wi-Fi é assim. Se você diminui a disponibilidade da rede do outro, então as pessoas também consideram que você comete furto. Se você diminui a disponibilidade. Agora, vamos pensar bem.
pensa aí comigo, né? Normalmente não diminui disponibilidade. Se não diminui disponibilidade, então eu não posso dizer que houve furto. Né? Essa tem sido a posição majoritária aí na jurisprudência, o que eu acho uma inteligência. Não é verdade? Não dá para a gente ignorar. Porque eu entrei na rede de alguém, mas ela tinha um número ilimitado de dados e beleza, eu não diminui a disponibilidade dela. Então, o furto você não cometeu, pode ter cometido alguma outra coisa. Né? Agora, todas as vezes que você diminui a disponibilidade, quer dizer, o cara só tinha lá 4 megas, sei lá quanto para usar, e portanto você usou essa parte, você cometeu o furto, sim. Né? Professor, Pois não, querido. É por essa razão que a energia ela tem incidência do ICMS e não do ISS, porque pela lógica, se fosse parar para pensar, a energia estaria sujeita. Beleza, né? Bem interessante a sua questão. Na verdade, né, o imposto sobre serviços ele é um imposto sobre serviços que não estão incluídos, né, no ICMS, que é imposto sobre mercadorias e serviços. Tá beleza? Então, aí não é uma questão de lógica, não. Aí é uma questão de vontade política. Assim, quem tem mais, né? Veja que existe, então, portanto, uma concorrência entre dois entes federativos, né? O município cobra ISS e o estado cobra ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, existem alguns serviços tributados via ICMS, existem alguns serviços tributados via ISS, entendeu? Então, é uma questão mais de política do que de você considerar que a energia é uma mercadoria, entendeu? Continua sendo o serviço que é tributado, só que via ICMS por uma questão de poder político mesmo. Tá bom? Professor. É isso aí. Ora, aí vem os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Os direitos, do mesmo jeito que eu tenho usufruto de uma casa, eu posso ter usufruto sobre um celular. Agora pensa, se o próprio celular é transmitido entregando, imagina a própria propriedade do celular é transmitindo entregando o celular, imagine só o usufruto, também é transmitido integrando o celular, só pela entrega do bem. Você entendeu? Então, faz todo sentido esse artigo para mim hoje e vai fazer para você também quando você tiver mais profundidade sobre esses, né, direitos reais. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações para assegurar esses direitos reais sobre objetos móveis são considerados bens móveis. Né? Os direitos reais sobre imóveis e as ações para assegurar esses direitos reais são considerados bens imóveis. É isso. Né? É a única parte aqui, né, além dos direitos da personalidade, que a parte geral refere esses direitos, esses bens imateriais. Né? Depois é só bem material. Aqui está referindo um bem imaterial. Muito bem. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Porra, direito pessoal, a gente viu direito da personalidade, direito à vida, direito à honra, direito à liberdade, tudo isso é direito pessoal. Né? Mas quais têm caráter patrimonial? Olha só que interessante. Né? Direitos pessoais de caráter patrimonial, nos meus direitos de personalidade, você viu que a minha imagem envolve também a Gisele Bündchen, por exemplo, ela não pode alienar a imagem dela, mas ela pode permitir que uma determinada marca use a imagem dela. Não é? Eu não posso ser vendido, a minha mente não pode ser vendida, mas eu posso editar um livro de poesias e lançar um livro de poesias, não é? E entregar a exploração comercial desse livro de poesias para uma determinada editora, por exemplo. Você entendeu? É isso, é só isso, na verdade. Direitos pessoais de caráter patrimonial são esses direitos, né, que, embora derivem da minha personalidade, eles têm expressão econômica. Esses direitos pessoais de caráter patrimonial são tratados como bens móveis. Então, se a Maria Helena Diniz, né, tem um contrato com a Saraiva, acho que é a Saraiva que edita a Maria Helena, né? Tem um contrato com a Saraiva que permite a Saraiva editar os livros dela e vender os livros para obter lucro, a Maria Helena Diniz tem um simples contratozinho de cessão de direitos autorais.
onde ela vai dizer aí quanto que ela vai receber e tal, quantos por cento do preço de capa e tal, papapá. Vão prever lá as relações entre a Maria Helena e a Saraiva por um simples contrato assinado entre as partes. Se fosse bem imóvel, não bastaria o contrato, teria que ser uma escritura pública. E ainda mais a escritura pública teria que estar matriculada em algum lugar, porque o bem imóvel tem que estar matriculado, né? Você quer saber mais o que é imóvel, por exemplo? Navio é bem imóvel, né? Porque navio tem uma matrícula. Então, por causa da importância do navio, aquela coisa imensa tal, é bem imóvel. Tá, beleza? E se a gente pensar bem, faz toda a lógica, né? Fala, pô, mas um navio é bem imóvel, professor. Fala, tudo bem, mas ele tem que ter uma matrícula. Essa matrícula tem que ser em determinado local para que a gente tenha o domicílio das pessoas que trabalham nesse navio lá naquele local e assim por diante, né? Então, são os bens móveis ou imóveis por destinação da lei. E aí, vai dizer o artigo 84, nosso último artigo antes do intervalo. Eu esqueço de desligar, desculpa. Vai dizer o artigo 84 o seguinte: os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de imóveis, readquirem essa qualidade provenientes da demolição de algum prédio. Então, você tira uma janela, demole o prédio, você tira a janela e ela fica remobilizada, né? Ela volta a ser móvel. Note que se você só tirar a janela para colocar de novo, não deixa de ser imóvel, tá bom? É só isso. Móveis, bens móveis por natureza, bens móveis por destinação do proprietário, né? Que são bens móveis por antecipação e, finalmente, bens móveis por força da lei, né? Bens imóveis por natureza, por acessão física artificial ou natural, por destinação do proprietário e por força da lei. Só a acessão física, natural ou artificial que não faz sentido falar que um bem ganharia a qualidade de ser móvel por acessão física. Ele já era móvel antes, né? Agora, um bem móvel pode garantir a qualidade de ser imóvel, ganhar a qualidade de ser imóvel por aceder fisicamente a um bem móvel, ao solo. Tá bom? Agora sim, a gente está a 2 minutos do final da aula, realmente vai acabar. Então, agora sim eu vou me despedir rapidamente de vocês. Muito obrigado por enquanto, né? Ah, que legal, colocaram aqui, ó. O Daniel Reis colocou o seguinte: professor, a lei penal considera embarcações e aeronaves brasileiras parte do território nacional. Pode ser que meios de transporte são imóveis? Beleza, é isso aí, né? Mas não é por causa da lei penal, é por causa da lei civil mesmo. Tá beleza? Inclusive, seria muito possível, é importante a gente dizer, Daniel, que a lei civil dissesse uma coisa e a lei penal variasse um pouquinho, né? Não dá para você ignorar completamente, mas dá para variar um pouquinho. Eu vou interromper e a gente volta com as dúvidas ao final, senão vai cair. Valeu, um beijo, até mais, até já. Vou voltar em seguida, tá?